Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer a nossa segunda aula, configurando aqui o nosso diagrama unifilar para ficar da maneira que você está vendo agora. Primeiro, eu vou configurar ali a nossa rede, nosso Power Grid. Então vou clicar aqui duas vezes em cima do componente e aí, na primeira janela, a gente vai configurar os seguintes dados dela. O ID, coloquei rede de distribuição, posso colocar aqui rede também para ficar mais resumido. E em configuração, já vai estar padrão o modo swing, que é a barra de referência que ela fornece tensão e ângulo para o sistema. Então você mantém swing, beleza? Aqui em rating, eu vou configurar o seguinte: a minha tensão de referência em kV, muito importante atentar à unidade de medida. Aqui eu coloquei em 13.8 por se tratar de uma tensão de referência. E em operação, eu vou colocá-la em 100% e com ângulo zero. Esse aqui é o padrão de fornecimento de tensão. Lembrando também, tensão balanceada. No caso, 13.8 em cada uma das fases, defasadas por 120 graus. E finalmente, vou aqui em curto-circuito. Em curto-circuito, eu vou configurar o meu valor de curto-circuito trifásico. Dando um tab, você vê que já mudou aqui alguns valores na tela. E a relação entre a reatância e a resistência da rede. Eu vou mudar aqui para 1,5 e aí vou mudar outros parâmetros aqui. Vou colocar para 2 novamente. Vou colocar aqui também 2. E aí vou dar OK aqui. Agora, a gente vai dar uma olhada primeiro nessas duas barras para dar uma olhada na tensão que elas estão configuradas. Lembra que a gente configurou a rede aqui em 13.8. Elas vão ser configuradas automaticamente em 13.8 também. Tá vendo aqui, ó? 13.8, inicialmente em 100%. Só para passar para vocês e mostrar essa informação. Beleza? Agora que a gente já viu a configuração da tensão das barras, vamos configurar aqui o cabo 2. Dá um duplo clique no nome e aí vai aparecer aqui a informação principal. O que eu quero que vocês se atentem aqui nessa primeira tela é o comprimento do cabo. Vocês definem o comprimento do cabo. O que eu coloquei 200, por ser mais ou menos uma distância aproximada aí entre um alimentador de distribuição que vai até um transformador de uma indústria, por exemplo, de média tensão, tá bom? Mas vai variar de caso a caso. Depois de configurado o comprimento, a gente vai aqui na biblioteca de cabos e diferentes tipos de cabos para escolher um cabo que se adeque aproximadamente ao nosso circuito. Eu escolhi aqui um cabo de alumínio, ou seja, o condutor dele é de alumínio, na frequência de 60 Hz, que tem uma capacidade de 15 kV, que é aproximada a 13.8, e sendo um cabo unipolar. Então, cada fase vai conduzir através de um condutor individual. Se fosse tripolar, seria o mesmo cabo com as 3 fases no mesmo isolamento. Aqui, cada cabo isolado individualmente e conduzindo a sua fase. E uma coisa interessante que vocês podem fazer aqui para encontrar um cabo que esteja de acordo com o seu circuito é você clicar no cabeçalho da coluna, que ele vai filtrar de acordo com o que você quer. Então, se eu filtrar aqui em 15 kV, ele só vai mostrar para mim cabos de 15 kV. Se eu quero filtrar o tipo de condutor, eu quero só alumínio, então vou filtrar só alumínio e aí vou ter disponível só as informações que eu quero para escolher o meu cabo. Feito isso, a gente vem aqui e escolhe a seção desse cabo. Eu vou deixar uma tabela com essa seção aqui, porque aqui no programa ele mostra as seções em AWG
e MCM. E a gente não é muito familiarizado com isso no começo da faculdade, até mesmo durante a faculdade. A gente tem mais uma noção disso em materiais elétricos ou no estágio mesmo. Eu vou deixar uma tabela no PDF da segunda aula mostrando a relação entre milímetros quadrados e EWG. Vou clicar em OK, voltei para a minha tela inicial. Aqui ele mostra também, ó, a origem e o destino do cabo. Tá, é bom você conferir isso aqui para ver se ele está configurado certinho e dar um OK. Agora vamos configurar nosso transformador, dando clique aqui no nome. Vamos sempre nos atentar para o nome que a gente coloca. É importante identificar para alguns circuitos. Para o padrão IEC11, vou manter em IEC. E aqui nessa tela inicial, por final, a gente olha aqui onde ele está ligado no primário e onde está ligado no secundário e as tensões que a gente configurou. Essas tensões a gente configura aqui em Rating. Aqui na tensão primária, ela já vem automaticamente de acordo com a configuração que você colocou lá em cima na rede. A tensão secundária é que você deve configurar. Aqui eu coloquei em 480, por se tratar também de uma tensão comum em alguns equipamentos de geração de energia elétrica, por exemplo, mas vai depender do circuito. E aqui é importante notar a unidade de medida, que está em kV. Então, são 0,48 kV, 480 volts. Aqui também, em Power Rating, que é a potência do seu transformador, ela pode ser configurada em kVA ou em MVA. Aqui eu vou deixar em kVA porque ele identifica melhor essa unidade aqui de 500 kVA. Mas aí fica ao seu critério, cada um tem uma maneira de trabalhar e se identifica melhor como uma unidade de medida. Aqui embaixo, por fim, tem o tipo de transformador, que ele pode ser ou a óleo ou a seco, que é no caso a refrigeração dele. Um subtipo que eu preferi não configurar aqui. E aqui a classe de refrigeração, ar forçado, ar natural. Aqui no caso, as primeiras duas letras são de ar natural nos enrolamentos e a F de ar forçado no exterior. Isso vai depender também do tipo de transformador que a gente vai usar na nossa instalação. E essa temperatura aqui, ele configura automaticamente, dependendo das outras configurações aqui ao lado. Configurada essa parte aqui embaixo, eu vou definir a impedância do meu transformador. Aqui eu posso usar tanto valores típicos de impedância e relação de reatância e resistência, ou somente o valor típico de reatância e resistência. Aqui, por exemplo, ó, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, ele vai zerar outros parâmetros e eu posso escolher novamente. Clicando nesse botão, ele vai redefinir para mim. Ou eu posso definir aqui. Vou zerar isso aqui para vocês verem também. E aí eu posso configurar aqui por esse, e ele não vai mexer na minha impedância. Ele vai reconfigurar de acordo com a impedância que eu configurei aqui. Beleza? Sem mais nenhuma configuração para o nosso circuito, para rodar o nosso fluxo de potência, nós pressionamos OK. Aqui eu vou agora configurar o meu disjuntor geral. A primeira aba sempre comum de informações, sempre me preocupando com o nome do equipamento e percebendo de onde começa a sua conexão e para onde vai a sua conexão. Sempre se preocupando com isso para ver exatamente aonde que está sendo conectado o seu equipamento. E aqui na configuração, a gente pode definir ele tanto como Open ou como Close. Conferidas as informações, a gente vai aqui em Rating para escolher um disjuntor adequado à corrente do nosso circuito.
Então a gente vai aqui na biblioteca e a gente define aqui a marca do nosso disjuntor de acordo com a biblioteca do programa e escolhe aqui um disjuntor que se adeque à corrente que vai passar no nosso circuito. Aqui eu escolhi 1250, vou clicar em OK. Aqui a gente também pode definir, né, a corrente que provavelmente vai passar no nosso circuito. Posso colocar aqui até um valor menor. Vai editar também aqui a tensão que ele deveria suportar, que vai estar perto ali de 480 volts. E vamos clicar em OK. Esses outros dados aqui, eles são configurados automaticamente de acordo com o tamanho do nosso disjuntor, quando a gente o definiu na biblioteca. Então vamos pressionar aqui o OK. Os dois últimos equipamentos vão ser o cabo 1 e a carga. Vou definir aqui meu cabo 1. E aqui, além daquelas outras informações que a gente viu no primeiro cabo, do comprimento, do nome e das barras às quais ele está conectado, eu vou atentar para esse número aqui, ó, número de condutores por fase. Eu coloquei aqui 3 para ele dissipar melhor a corrente, nesse caso, porque a corrente em baixa tensão costuma ser um pouco mais alta. Então aqui, a gente vai em biblioteca, escolhe de acordo com o nosso circuito, pode ser cobre ou alumínio. Eu aqui escolhi o mesmo condutor lá da primeira parte e escolhi um cabo um pouco maior de seção reta aqui, por se tratar de uma conexão em baixa tensão. Clico em OK. OK novamente, está configurado. Por fim, a nossa carga, nossa lamp load, a gente vai olhar aqui o nome, a designação da barra ao qual está conectado e, por fim, a gente vai em nameplate. Em nameplate, a gente vai definir a tensão que ele vai ser conectado, 480 de acordo com o nosso circuito. Vai definir aqui a potência em kVA ou mega VA e vai definir o fator de potência. O fator de potência ele vai interferir diretamente nesses dois valores aqui. Então a gente configura o kVA, vou mudar aqui para vocês verem, alterou aqui a corrente da carga e alterou esses valores de potência ativa e aparente. E se eu interferir aqui também no fator de potência, vai interferir nesses valores de potência também. Vou botar em 92 por ser o padrão e vou clicar em OK. Beleza, todos os equipamentos configurados. Vamos checar aqui a barra para vocês verem que ela está em 480 de acordo com a tensão secundária do transformador. E prontos para executar o nosso fluxo de potência. Como a gente viu na primeira aula, ele fica aqui na barra superior horizontal, aqui no canto esquerdo. Vou em Load Flow Analysis. E aqui, ele até já mostra, né, outras informações que a gente vê aqui, ó, em Display Options. A gente pode configurar como a gente vai ver os dados. A gente pode configurar o que a gente quer ver em cada componente do circuito, à medida que a gente roda o nosso fluxo de potência. E aqui a gente vai usar a função de Run Load Flow. Então, essa Run Load Flow
vai executar uma vez o fluxo de potência. Executado, a gente vê aqui o fluxo que está saindo da rede e está chegando até a carga, a porcentagem de queda de tensão, voltage drop na nossa carga, aqui a porcentagem de queda de tensão na barra, nossa barra 5, e uma coisa muito importante que a gente deve se atentar é o Alert View, que aparece aqui como um sininho vermelho. Isso mostra que existe um problema crítico no nosso sistema. Vamos clicar aqui nele e aqui ele está mostrando uma condição de subtensão lá na barra 5, que fica lá em perto da carga, onde estava sendo mostrado aquele 94,9%. Ele está mostrando que é uma condição crítica porque está abaixo de 95%. Então a gente está considerando uma queda de tensão aqui de 5% como aceitável, então ele está mostrando para a gente que isso aqui é crítico para a gente. E algo que a gente deveria se atentar, não é crítico, mas é importante a gente olhar, que é a subtensão na barra 4, que está em 95,3, está perto de 95, então a gente deveria se atentar a isso. Vou fechar aqui. E aí eu vou configurar alguma coisa aqui no cabo para que a queda de tensão ela seja um pouco menor, no caso, para que esse valor ele fique acima de 95. Eu posso aqui no caso tentar diminuir aqui o comprimento desse cabo, fazendo alguma configuração aqui no sistema. Posso aumentar o tamanho desse cabo aqui, então compensá-lo. Para de alguma forma manter o comprimento total do nosso circuito. Como esse é um exemplo, não é tão perto da realidade assim, então a gente pode de alguma forma ajustar aqui nesse sentido para que a gente consiga o resultado que a gente espera. Então vou rodar aqui de novo. A gente percebe que melhorou um pouco, foi para 94,98, mas ainda continua abaixo de 95%. Então vou fazer o seguinte, já que eu vou continuar mexendo, eu vou manter o Auto Run On-Off ligado, para que quando eu configurar, eu não rode mais uma vez aqui e venha clicar nesse botão Run Load Flow novamente. À medida que eu vou configurando, ele vai atualizando para mim automaticamente os valores aqui. Vou diminuir um pouco mais aqui. E aí, a gente vê que agora melhorou um pouquinho a nossa queda de tensão na barra 5 e o Alert View ficou amarelo. Então isso quer dizer que a nossa subtensão ela está acima de 95, mas está perto de 95. Então a gente deveria se atentar aqui à distância do nosso circuito, fazer alguma adequação de forma a melhorar essa queda de tensão, fazê-la diminuir. A gente pode também aqui configurar um pouco melhor a nossa carga, talvez, quem sabe, diminuir aqui a nossa carga para 400 kVA, e aí isso pode também melhorar a nossa queda de tensão. Vê que a queda de tensão agora ela foi um pouco mais acima de 95, continua em Alert View para a gente se atentar, tá bom? E com aqui o nosso Auto Run On-Off On, a gente consegue uma atualização constante do nosso fluxo de potência
sem que a gente precise toda hora rodar o fluxo de potência aqui em cima. Beleza, dominada essa parte de fluxo de potência, a gente pode modificar a maneira que a gente vê alguns dados aqui ou ocultar alguns dados do nosso fluxo de potência. A gente pode excluir aqui a queda de tensão nos cabos ou na linha, e a gente não vê mais aqui, tá vendo? A gente pode também retirar a tensão nos terminais da carga ou mostrá-las. E aqui a gente pode ver também as unidades de potência do lado do 374 lá em cima, do J172. E aí ele mostra em unidades de medida ou não. Display Options, a gente também tem outras funcionalidades. A gente pode mostrar aqui a tensão na barra ou em volts, kilovolts ou em porcentagem. A gente pode mostrar os valores em quilo ou mega VA. Vou mostrar aqui, ó. O volt vai mudar aquele 95,62 ali. Está mostrando agora 459 volts, que é a queda de tensão que está acontecendo ali. Vou voltar para a porcentagem, que eu acredito que seja um valor mais palpável para analisar o nosso circuito. E aqui a gente pode definir o que a gente realmente quer ver no nosso diagrama. Se eu quiser tirar a tensão ali do transformador, ela não aparece mais, por exemplo. Beleza? Vou desativar aqui então o Auto Run. E agora a gente vai gerar o nosso relatório. Bom, pessoal, agora que a gente já rodou o nosso fluxo de potência, vamos preparar o nosso relatório. Primeiro, vamos ver onde a gente vai gerar o nosso relatório. A gente vem aqui nessa barra, do lado do ícone, de acordo com o fluxo de potência, tá vendo? É o mesmo que aparece aqui. A gente vê aqui as opções de relatórios que a gente pode gerar, e aí eu vou em Load Flow Report, em português, e para ver um relatório, eu vou em Report Manager. E aqui vão aparecer as informações que eu configurei com relação ao meu projeto. Algumas já vêm automaticamente, como o do arquivo, a data, a guia dele, a revisão. Essas aqui eu vou ensinar vocês como configurar. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no relatório que ele entrega para a gente. Ele mostra aqui o fluxo de carga em cada uma das barras. Ele mostra a magnitude de tensão e o valor de tensão em cada uma delas. Mostra a barra de referência, que é a nossa barra 3 que está conectada lá na rede. E mostra de onde sai a geração, de qual barra saem as gerações e em quais barras estão as potências de carga. Barra 5 está conectada à carga, barra 3 está conectada à rede. Beleza? Vou fechar aqui para imprimir depois como PDF. Vou mostrar para vocês como configurar essas informações aqui. Provavelmente devem estar em branco no seu programa. A gente vai aqui em Project, Information. Aí em Project Title eu coloquei Projeto I3E PES, localização Rio de Janeiro, o contrato, Contract PES I3E e o engenheiro, estou profetizando já minha formação, Wesley das Neves. Vou clicar em OK. E aí eu vou rodar mais uma vez no fluxo de potência. Rodei ele mais uma vez, as configurações vão ser aplicadas aqui no meu Report Manager. Eu vou mudar ali uma informação para vocês verem. Project Information,
Eu vou tirar o DAS aqui, que eu acho feio no meu nome. Vou clicar em OK. E aí, vou mostrar o Report Manager. E ele vai continuar aparecendo com a parte feia do meu nome, Wesley das Neves. Vou fechar para tirar isso. Rodando mais uma vez o fluxo de potência. Rodei o fluxo. Vou no Report Manager mais uma vez. Agora meu nome ficou bonito. E eu vou imprimir. Vou aqui em imprimir relatório. Vou pedir para ele imprimir como PDF. E aqui, relatório de fluxo projeto ETAP. Eu vou colocar na área de trabalho porque para mim é mais fácil localizar. E vou aqui salvar. Vou substituir. E aí vou mostrar para vocês rapidinho aqui. E é assim que fica o relatório em PDF, da maneira como a gente viu lá no programa. Beleza? Vou voltar aqui para o programa. Vou salvar. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por mais uma aula. Essa foi a aula 2 do nosso curso. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Manda essa dúvida para a gente que a gente responde na medida do possível. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.